Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma noite estamos aqui para glorificarmos e enaltecer o nome do Senhor com esse estudo abençoado que estudaremos hoje a respeito do advogado chamado Espírito Santo. É sempre bom estarmos juntos, todas as quinta-feiras, aprendendo, se aprofundando na santa palavra de Deus. Com certeza, você que está vendo esse vídeo, eu não sei o horário que você está vendo, se é de manhã, se é de tarde, se é de noite, de madrugada. Eu gostaria de dizer para você que você é um bem-aventurado, você é uma bem-aventurada, você é uma abençoada do Senhor. E eu gostaria de louvar a Deus pela tua vida. Esse é um trabalho que nós fazemos já tem mais ou menos 2, 3 anos. É um trabalho em que a intenção, o intuito é deixar registrado ensinamentos profundos e ricos com relação à vida de Jesus. E hoje nós iremos iniciar uma leitura. Antes, iremos observar o tema de hoje, que é o advogado dos cristãos. Esse é o tema de hoje. É a Teologia Popular número 40. E vamos orar para iniciar. Senhor, te louvamos, ó Pai, pela noite desse dia, te glorificamos, porque tu é maravilhoso, tu é santo. Nós não temos, Senhor, como agradecer a ti por um dia o Senhor ter nos escolhido e nos resgatado do lamaçal do pecado. Por isso, Senhor, abençoa nossas vidas, abençoa as pessoas que já estão aqui no estudo, as que estão chegando. Muito obrigado por esse privilégio, Senhor. Abençoa a irmã Sheila, que tem estado cansada dos seus afazeres do dia a dia. Guarda ela, guarda nossas famílias, Senhor. Muito Aleluia. obrigado por tudo. Em teu nome, amém e amém. Amém. Vamos lá, professor, fazer aquela leitura básica. Sim, O advogado dos cristãos. Quando Jesus se despedia de seus amigos e discípulos, precisamente na ceia de despedida, disse-lhes o seguinte: Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, eu enviarei a vós. João 16, 7. Portanto, antes de ir-se, Jesus prometeu aos seus discípulos que lhes enviaria um advogado, para que fizesse com os discípulos o que fazem os advogados: defender, aconselhar, orientar, indicar o que se deve fazer neste mundo e nesta vida, e o que se deve evitar. Esse advogado é o Espírito Santo. Por isso, neste tema, vamos dizer algumas coisas sobre o Espírito Santo, que é um assunto mais complicado do que se pode parecer à primeira vista. Um tema sobre o qual muitos cristãos falam sem saber o que estão realmente dizendo e o que deve ser dito sobre o complexo problema que é e representa o tema teológico do Espírito. Atos dos Apóstolos 2, de 1 a 12. É aquele texto que fala sobre a descida do Espírito Santo no Pentecostes. Vamos pular para os esclarecimentos. A promessa de Jesus aos seus em relação ao tema do advogado cumpriu-se no dia de Pentecostes. Neste dia, celebrado 50 dias depois da Páscoa, os judeus organizavam uma festa importante. Era a festa dos agricultores que agradeciam a Deus pelos frutos da colheita. No tempo de Jesus, a festa tinha também outro significado. Conforme os sacerdotes e os fariseus, Deus havia entregado a Moisés a lei sagrada, a Torá, no Monte Sinai, 50 dias depois da travessia do Mar Vermelho. Como se sabe, a palavra grega Pentecoste significa precisamente 50. Portanto, no dia de Pentecostes, os judeus comemoravam a festa da lei sagrada. A festa, assim, do princípio que guiava suas vidas, eles ensinavam o caminho a seguir neste mundo.
Deus mandou o Espírito Santo exatamente neste dia, exatamente nessa festa, para que ficasse claro que apenas a lei sem o Espírito não leva a lugar nenhum. Até termina por deformar a própria lei de Deus, que sem Espírito fica reduzida a mero código penal. É o que ocorre frequentemente na igreja. O jurídico se antepõe ao teológico e a norma manda, não o espírito. Aqui está radicada a importância da festa de Pentecostes. Por outro lado, quando o Espírito Santo veio sobre a comunidade dos seguidores de Jesus, ocorreu um fenômeno estranho, se nos basearmos no que nos conta o relato dos Atos dos Apóstolos. Este fenômeno consistiu em todos os discípulos começarem a falar na língua que lhes era própria, como é natural. O surpreendente é que todas as pessoas que estavam em Jerusalém, naquele dia, os entendiam, cada um na sua língua, como se ali houvesse uma tradução simultânea e invisível. Ou seja, o que o Espírito fez em primeiro lugar, quando veio sobre a comunidade dos crentes em Jesus, foi que os cristãos se comunicassem e se fizessem entender por todos. Isso significa, obviamente, que quando o Espírito de Deus se faz presente na sua igreja, esta igreja, pela força do seu Espírito, fala de tal maneira e explica coisas que todos entendem. E a todos interessa o que a igreja diz. Possivelmente, além disso, o fato tem algo a ver com o que conta a Bíblia. Em tempos remotos, os homens chegavam a ser tão maus que pretenderam construir uma torre tão alta que alcançasse o céu. Isso significa que os homens quiseram ser como Deus. Gênesis 11, 4. O mito que se recolhe dessa história tão antiga termina dizendo que Deus castiga a soberba daquelas pessoas dividindo as línguas que falavam, de modo que não podiam se entender. Dessa forma, tão ingênua e tão pouco científica, o que a Bíblia realmente ensina é algo muito verdadeiro, que vemos todos os dias. Trata-se simplesmente disto. Quando as pessoas se relacionam a partir não da bondade, mas da soberba, não se entendem, não conseguem se comunicar, todos se afastam de todos. E a divisão acarreta o conflito e a violência. Foi isso que o Espírito de Deus veio remediar. Nestes tempos de crise, quando estamos sentindo e sofrendo tantas desgraças, torna-se chocante e escandaloso o silêncio dos bispos, precisamente quando se trata de problemas relacionados à crise e suas causas. Os pastores e bispos condenam certos delitos relacionados ao início e ao final da vida humana, como o aborto e a eutanásia. Clamam diante do poder público quando se trata de defender e manter seus privilégios. Continuam vivendo como grandes senhores em seus palácios e mansões. Figuram entre os notáveis da sociedade, não se distinguem por ser os mais próximos dos pobres, nem por manifestar-se publicamente em defesa dos seus direitos. Pode-se afirmar que em uma igreja assim regida e presente na sociedade, o Espírito de Deus está presente e operante? Esta pergunta é tanto mais inquietante quanto mais se recorda uma só palavra, que os atos associam à vinda e à presença do Espírito. De fato, não pode ser casual que, quando veio o Espírito no dia de Pentecostes, o que se disse primeiro foi que os apóstolos e a comunidade dos crentes, tão logo ele veio, se puseram a falar com liberdade e audácia. Atos 2, 29, Atos 4, 13, 29 e 31. A mesma liberdade e a mesma audácia com que o livro dos Atos termina, recordando o comportamento que Paulo adotou até o fim dos seus dias. Atos 28, 31. Na realidade, o texto original do livro dos Atos, para explicar essa liberdade e audácia, utiliza a mesma palavra, uma palavra que não tem tradução literal possível para línguas modernas. Trata-se de uma palavra que, ao pé da letra, se compõe de dois termos gregos, paz e rema. Paz significa tudo, rema significa dito. Daí nasce a palavra paresia, que significa dizer com liberdade, coragem, tudo o que precisa ser dito. No relato do Evangelho da Paixão, conforme o Evangelho de João, quando levaram Jesus ao palácio do sumo sacerdote Anás,
Este lhe perguntou o que havia ensinado. Jesus respondeu: Eu falei publicamente com todo mundo. Não disse nada de escondidas. João 8, 28, 20. Falando com propriedade, o que Jesus respondeu foi: Sempre falei com paresia, ou seja, disse tudo o que tinha de dizer e não calei sobre nada. Isso valeu para Jesus a primeira bofetada que lhe deram na sua paixão. João 18, 22. Paga-se caro por dizer tudo o que precisa ser dito, e dito com liberdade e sinceridade. Por isso, por isto, nem mais nem menos, foi o que custou a Jesus ver ser humilhado e desprezado, torturado e, no final, condenado. Mas isto é o que a igreja não quer, nem está disposta a aceitar e cumprir. Há pessoas que se perguntam se o pastor ou o papa é eleito pelos presbíteros, cardeais ou colocado pelo Espírito Santo. O sinal certo que nos indica se o Espírito Santo está ou não presente na igreja é a liberdade e a audácia com que ela age. Os pastores, papa, os bispos, presbíteros, os sacerdotes, em situações de conflito e diante dos poderes desse mundo. Uma igreja que mantém relações muito boas, tanto com os governantes, que defendem o direito dos pobres, como com os que fazem em pedaços a vida dos mais frágeis, uma igreja que faz isso, o que faz realmente é trair o Espírito de Deus. Fica ainda por esclarecer uma questão importante. Nas cartas do apóstolo Paulo, encontramos com frequência a palavra Espírito. O problema que se estabelece com essa palavra está no fato de Paulo empregá-la com 4 significados diferentes: o espírito humano, o espírito de Deus, o espírito do mundo e o sopro destruidor do Senhor. O problema surge no momento em que se pretende concretizar em cada texto se tratasse do espírito de Deus ou do espírito do homem. Portanto, quando a palavra grega pneuma deve ser transcrita com maiúscula ou minúscula, há textos nos quais se fala do Espírito Santo. Neste caso, é evidente que se trata do Espírito de Deus. Também é certo que há muitas passagens nos quais é sumamente discutível se falar do Espírito divino ou do Espírito humano. Esta imprecisão é fruto da ignorância ou nela se esconde um fenômeno mais profundo. Sem dúvida, o número de textos nos quais é impossível precisar se está falando do Espírito de Deus ou do Espírito do homem. No fundo, o que expressa é a profunda correspondência que existe entre o divino e o humano. Eu gostaria de pular aqui para a conclusão. Diz assim: em que está o tema capital que podemos afirmar com toda razão ser a chave para entender e viver o cristianismo? Como se pode, consequentemente, resumir o essencial da fé dos cristãos? O primeiro e mais elementar deixa claro que o cristianismo é, obviamente, presta atenção nisso, uma religião. Uma religião que, como outras religiões da antiguidade, começou em coisas muito mais fundamentais, mas que já não se parece com o que foram na origem. O cristianismo tem sua origem em Jesus de Nazaré. O fato é que o cristianismo que temos hoje em dia se parece muito pouco com o que Jesus disse, fez e pôs em marcha durante a sua vida. Onde está a diferença fundamental? Jesus não pretendeu fundar uma religião. E, sem dúvida, o cristianismo é hoje uma das religiões mais importantes que há na Terra. O que Jesus não quis é o que nós foi imposto como o projeto de Deus e a vontade de Deus. Por esse caminho, nunca conseguiremos compreender nem viver o que Jesus pretendeu realmente e, portanto, é o centro da nossa fé. Até aqui tá bom, professor. Já deu para dar uma ideia desse assunto tão interessante, dessa pessoa tão interessante que é o Espírito Santo. Pode falar, por favor, professor. Amém. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Chegamos aí no penúltimo passo, né? Da nossa caminhada. São 41 jornadas e a gente está aqui na 40ª, não é isso, Isaías? É a nossa penúltima jornada aí nessa teologia popular de Jesus. Glória a Deus, a caminhada maravilhosa.
E hoje com um tema muito maravilhoso, que é o Espírito Santo. O, o autor, né, o Castilho, ele usa muito bem a palavra que pode ser traduzida como consolador. Talvez os irmãos tenham estranhado o fato de ele chamar de advogado, né? Mas a palavra consolador ali, ela pode ser traduzida dessa forma, que seria o paráclito. Então, ele, de fato, ele é o defensor da comunidade, da igreja. Ele é o defensor dos cristãos. E o muito interessante é a dinâmica que ele aborda do Espírito. Por quê? Se nós olharmos de uma maneira assim, bem centrada na Bíblia, a pessoa do Espírito Santo, na relação humana que ela tem com os seres humanos, né? Essa pessoa bendita, que nós não devemos esquecer que ele é uma pessoa. Aí já começa essa questão da problemática, né? O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Muitos imaginam o Espírito como uma força, como uma energia, como um impulso. Ele pode dar tudo isso, mas nós não devemos nos esquecer que ele é uma pessoa. Então, qual que é o Deus dos cristãos? O Deus dos cristãos é a Trindade, é o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele, como essa pessoa, o relacionamento dele também, junto à comunidade dos fiéis, junto ao povo de Deus, sofreu alterações ao longo do tempo. Se nós observarmos como que era a dinâmica no Primeiro Testamento ou Antigo Testamento e compararmos com o Segundo ou Novo Testamento, a gente vai notar com certeza ali diferenças, né, na forma como esse Espírito atuava sobre as pessoas. De maneira resumida, nós podemos dizer que no Novo Testamento, após o Pentecostes, que foi até a passagem aí que o irmão Isaías deu, o Espírito agora nós podemos chamá-lo de um Espírito de habitação. Ele passa a habitar em nós, habitar na comunidade. E isso tem um peso muito grande, por quê? Porque anteriormente, antes da vinda do Senhor Jesus, da sua morte e ressurreição, esse Espírito, ele habitava nos profetas, ele habitava em algumas pessoas, e ele habitou no próprio Senhor Jesus. E as pessoas que eram habitadas por esse Espírito, elas falavam, elas eram porta-vozes de Deus. E geralmente a fala dessas pessoas não era uma fala muito agradável para os outros. Havia ali expressões de amor, expressões de consolação, expressões de bondade, de misericórdia, de Deus sempre se colocando como o Deus que amamenta, o Deus que cuida, o Deus que não esquece. Isso é uma verdade, mas não é toda a verdade. Junto com isso, junto nesse pacote da fala do Espírito, vem também as exortações, as advertências, principalmente se nós lemos no Primeiro Testamento contra as injustiças, né? Hoje, falar de injustiça social se tornou algo político, mas era algo profético no Primeiro Testamento. Você vai olhar lá, principalmente os 12 profetas, a fala deles, homens cheios do Espírito Santo, eram falas direcionadas à prática da justiça social, de você fazer o bem para as pessoas mais necessitadas, de você cuidar dos órfãos, das viúvas, dos desprotegidos. E Deus se irava contra os governantes, contra os líderes que não cumpriam isso, que faziam leis injustas, que engordavam a si mesmos e não cuidavam do povo. Esse mesmo Espírito, ele atuou em Jesus. E você pode ver os discursos de Jesus. Ao mesmo tempo que Jesus falava pelo Espírito coisas agradáveis, coisa que tocava o mais miserável dos pecadores, desagradava também uma parte da sociedade. Desagradava as elites, os religiosos, né, os donos do templo, as pessoas que corrompiam a religião, elas ficavam totalmente furiosas, iradas contra o discurso de Jesus, que era um homem tomado pelo Espírito Santo. E a igreja que nós chamamos de igreja primitiva, o movimento de Jesus, o segmento do Senhor, a comunidade dos santos, ela também foi nessa mesma batida. E ao longo do tempo, você vai ver que existiu ali uma degradação com relação a essa postura com relação ao Espírito. Um texto que a gente pode recordar bem é o Apocalipse, aquela carta às 7 igrejas, onde diz o seguinte: é Jesus que se apresenta ali, né, para cada uma daquelas 7 igrejas, está lá em Apocalipse 2 e 3, ele tem uma mensagem específica para cada comunidade, para aquelas igrejas da Ásia Menor, né, que formavam aquele semicírculo, aquelas 7 igrejas, e no final de cada carta, nós sabendo que é Jesus que está falando, o que na carta diz? Qual que é a mensagem que Jesus envia no final de cada carta daquelas?
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse texto do Castilho, onde fala do Espírito como defensor, como aquele que deve falar, ele coloca ali muito bem na leitura que o irmão Isaías fez, né? De que nós temos medo de ouvir o Espírito, que as comunidades hoje já não agregam mais essa voz do Espírito. O que nós devemos lembrar é o seguinte: o Espírito, ele fala. Ele não é um espírito morto, né? Qual que é a diferença do nosso Deus para os ídolos? Os ídolos não falam, o nosso Deus fala. Então, como que Deus fala hoje? Ele fala através de Cristo na vida da igreja. É o Espírito que fala. Por isso que Jesus coloca: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas como que ele vai falar às igrejas se as igrejas elas têm o quê? Fechado os ouvidos ao Espírito, tirado a voz do Espírito das igrejas. Por isso que você vê hoje uma grande dificuldade de entender as coisas de Deus. Os cristãos hoje perdidos aí nesse meio, no mundo, não sabendo qual que é a sua vocação, não sabendo qual que é a sua missão. Nós perdemos essa voz profética. Quando se fala de voz profética, as pessoas imaginam que é o dom de profecia. É alguém que se levanta e fala de algo específico na vida de alguém. Mas não é essa voz profética que nós estamos dizendo que a igreja perdeu. A igreja perdeu a voz profética da denúncia das coisas erradas desse mundo, de a igreja não se aliar a nenhuma ideologia, a igreja ficar fiel ao reino de Deus. Então, como o Castilho coloca, é uma dificuldade muito grande hoje se falar do Espírito. Por quê? Para muitas pessoas, o Espírito ele virou um tema teológico. Existe até uma doutrina chamada pneumatologia, é quando você vai estudar acerca da pessoa do Espírito Santo. Então, é bem capaz que a gente consiga falar em termos técnicos quem é o Espírito Santo. O Espírito ele é Deus, o Espírito é santo, o Espírito ele habita na igreja, o Espírito é a terceira pessoa da Trindade, o Espírito ele é chamado de Espírito de Jesus, Espírito de Cristo, Espírito de vida. E a gente começa ali a elencar vários textos bíblicos que falam do Espírito, mas nós não temos muitas vezes a realidade desse Espírito. E é isso que nós precisamos retornar. Por quê? Se esse Espírito ele fala na igreja, se esse Espírito ele fala no nosso dia a dia, se esse Espírito está comunicando conosco, uma coisa é certa: esse Espírito ele vai nos levar a uma dimensão maior de Jesus. E o que nós temos visto hoje, infelizmente, é o quê? Cristãos sem Cristo. Hoje é uma tendência, isso é uma tendência em muitos países da Europa e já está chegando no Brasil. Por incrível que pareça, você vai encontrar pessoas que se dizem afetas à ideologia ou à fé cristã, o nome que eles dão, mas sem precisar seguir Jesus. Como assim, ser um cristão sem seguir Jesus? São pessoas que elas consideram o ensino de Cristo o ensino válido, bonito, o ensino de uma moral elevada, o ensino de uma ética excelente, mas sem compromisso de viver pelo Espírito em Cristo, de carregar a cruz, de levar Cristo, a vida em Cristo até as últimas consequências, de denúncia do erro, né? Hoje parece que cada um segue Cristo à sua maneira. E o que isso demonstra? A falta do Espírito. Porque o Espírito ele vai levar para a unidade. O Espírito ele vai levar para a conformidade. O Espírito vai fazer com que nós caminhemos juntos. Por quê? O mesmo Espírito que habita em mim habita nos irmãos. Então o Espírito ele vai preparar esse ambiente para que nós possamos pensar de uma forma igual, que nós temos uma linguagem melhor, né? O Isaías leu aí a questão de Atos, né? Ele comentou sobre Atos, é o texto onde, quando o Espírito Santo foi derramado sobre aqueles homens, eles conseguiram transmitir a mensagem de Cristo de uma maneira clara. Então, todos ali conseguiram ouvir, né? Aí tem assim a discussão se era línguas humanas, não importa isso. O que importa é o seguinte: quando existe o derramamento do Espírito, as coisas de Deus elas são compreendidas, que é o oposto lá de Babel. Lá em Babel, Deus, quando desceu, o que ele fez? Ele trouxe a confusão das línguas. Aí os homens não conseguiram mais se entender. Houve confusão. Agora, em Pentecoste, o que existe? Existe a comunicação das grandezas de Deus. Então, quando o Espírito ele está atuando, quando ele está na comunidade, o que ele faz? Ele traz uma linguagem onde todos nós vamos compreender as coisas de Deus. Porque Deus não é um Deus de confusão. Deus é um Deus de paz, é um Deus de amor, é um Deus de alegria, é um Deus que ele tem todo o seu prazer derramado no seu Filho. Então, aonde tiver o Espírito, vai ter a vontade de Jesus, vai ter o amor por Jesus, o amor pelos irmãos, o amor pelos necessitados. Então, eu creio que
a teologia popular de Jesus, ela guardou aí para o penúltimo passo nosso, essa questão do Espírito, por quê? Para nós refletirmos exatamente isso. Como que está a nossa vida com o Espírito Santo? Né? Nós consideramos o Espírito Santo como uma pessoa que está conosco em todo momento? Será que a gente não valoriza muito mais outras coisas do que o Espírito? Será que nós amamos mesmo o Espírito? Tem gente que tem medo do Espírito, né? Sendo que o Espírito ele é doce. O Espírito ele se ofende, ele é tão sensível que ele se entristece. Por isso que a Bíblia fala para nós não entristecermos o Espírito, não magoarmos o Espírito, não apagarmos o Espírito. E ele é o nosso companheiro, o nosso advogado, o nosso consolador. É a pessoa que está conosco em todos os momentos, seja no momento da sua felicidade, da sua tristeza, no momento que você está bem, no momento que você está mal, em qualquer ambiente, o Espírito está conosco. Só que a gente apaga ele porque a gente esquece, a gente não consulta mais ele, né? Essa questão que ele colocou, que Paulo escreve, tem horas mesmo que parece que Paulo ele mescla, né? Que é a linguagem que é usada, o nosso espírito com o Espírito de Deus. 1 Coríntios 6,17 fala isso. Aquele que está unido ao Senhor se forma um só espírito com o Senhor. Essa é a dimensão que Deus quer de nós. Ele nos deu essa joia preciosa. Ele colocou o seu espírito em nós. E muitas vezes o que a gente faz? A gente vai nas nossas ideias, a gente procura debater segundo a nossa sabedoria, segundo o nosso conhecimento, e nós ignoramos o espírito. Então, para que nós possamos ter essa jornada em Jesus, essa caminhada na vida da igreja, nós não podemos negligenciar jamais a pessoa do espírito. O espírito ele tem sido abandonado. Existem até livros aí de irmãos, né, que colocam isso. O Deus Espírito Santo, a pessoa mais esquecida nas nossas vidas. Então, que a gente aqui possa refletir nessa noite. Eu sei que os irmãos têm perguntas, os irmãos vão trazer a sua colaboração, mas que a gente possa refletir sobre isso. A nossa intimidade, a nossa relação com o Espírito. Como que tem sido essa jornada no dia a dia? Como nós temos aberto os nossos ouvidos para ouvir o Espírito? Como que o Espírito tem revelado Cristo a nós? Essa nossa sede, essa nossa angústia, essa nossa depressão, essa nossa ansiedade, essa nossa correria, será que é porque nós não ouvimos mais a voz do Espírito? Será que o Espírito ele tem encontrado tempo? Ele tem encontrado prazer em nós? Nós pararmos com todas as coisas e falar assim, ó Senhor, eu quero passar aqui na comunhão contigo. O Senhor está comigo, o Senhor está em mim. A tua palavra é viva e verdadeira. Eu sei, eu posso não estar sentindo nada agora, mas eu sei que o Senhor está em mim. E buscar o reino de Deus. O reino de Deus está dentro de nós, né? Paulo fala que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, alegria e paz no Espírito Santo. E onde que o Espírito Santo está? Em nós. Nós somos selados com o Espírito Santo, revestidos com o poder do Espírito. O Espírito habita em nós. Ele agora tem prazer em morar em nós. Então, que a gente nunca perca isso de mente. Nunca perca isso de vista. Essa doçura, essa bondade de Deus, esse amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Passar para o irmão Isaías. Professor, realmente o que o senhor falou é algo muito verdadeiro e muito chocante. Por mais que você busque ter essa comunhão com o Espírito, as barreiras do dia a dia, as intempéries do dia a dia te impedem, mas para outros fins, a nossa carne sempre grita, nossa carne sempre arruma um momento, né? Então, realmente muito interessante o que o professor falou. E eu gostaria de ver as perguntas das irmãs Jaciara, da irmã Jacira, da irmã Patrícia, porque eu tenho pergunta para fazer. Quer falar, irmã Jaciara, por favor? Está aberto seu microfone, irmã Jaciara. Pode falar. É, boa noite. Boa noite, a paz. Boa noite, a paz. Realmente, como a pergunta que eu quero fazer Sim. é essa justiça social, né? Que é o cuidar que os profetas faziam, que hoje em dia a igreja tenta fazer, tá? Tenta fazer. Mas essa justiça social, que é o cuidar de cada um, eu vejo muito difícil, pastor, dentro da igreja.
porque na realidade existe uma competição muito grande com alguns irmãos dentro da igreja. Então, esse atuar do Espírito Santo, a gente não vê muito dentro das igrejas, a gente não vê muito nas pessoas. Aí a pergunta que eu gostaria de fazer: Deus teve realmente esse cuidado todo, né? De nos dar essa joia preciosa, essa doçura, essa bondade que é o Espírito Santo. Nós somos a igreja. Aí a pergunta que eu queria fazer: como a gente pode tentar, eu acho que não estou sabendo me expressar bem, tentar passar essa bondade, essa doçura que nós temos, dividindo com alguns irmãos, não Isso. só da igreja, mas alguns irmãos, mas transpassando, mostrando, passando isso para as pessoas, das pessoas nos ver. Será que seria só um ato de fazer uma bondade? Ou não? Tem algo além? Eu sei que Uhum. nós temos que pedir. Pedir muito, né? Essa bondade, essa doçura, esse prazer. E aí? Uhum. Bem interessante. Quando a gente fala de vida de igreja, né, igreja, geralmente a gente fala da reunião da igreja. Né? Em geral é assim, a gente imagina a igreja naquele momento da reunião da igreja. Só que a vida da igreja é a vida do corpo de Cristo, como a irmã bem falou. Ele traspassa qualquer ambiente, em qualquer local. Aqui nós estamos vivendo a vida da igreja. Quando a gente desligar aqui, a gente vai estar vivendo a vida da igreja. Aqui a diferença é que a gente está vivendo em comunidade agora, né? Nós estamos reunidos aqui num só propósito. Daqui a pouco a gente desligou aqui, nós vamos seguir a nossa vida aqui em casa ou em outro local, a gente vai estar vivendo a vida da igreja. E o reino de Deus, como a irmã bem colocou na pergunta, é o seguinte: nós não temos que ter uma visão megalomaníaca de o que eu vou fazer para mudar esse mundo. Não é isso que o Senhor Jesus colocou. É o quê? É no nosso dia a dia, é na nossa Isso. é Uhum. desde o contato que eu tenho com os meus familiares, com os meus amigos, uma coisa simples, ó, o cuidado que eu tenho com o lixo, de eu não sujar o ambiente onde eu moro, são coisas simples que a gente transforma a nossa localidade e isso vai o quê? Influenciando o mundo todo. Tem pessoas que Deus designou para que ela vá pelo mundo todo pregando o evangelho? Tem. Só que não é a maioria da igreja que faz isso, né? Tem pessoas que são chamadas para levar a palavra em vários Uhum. ambientes e o ambiente ser transformado. Mas pode ver, a vida cristã que nós chamamos de vida cristã normal é essa que a irmã falou. É no dia a dia. São as nossas atitudes. Imagina só, se a gente tivesse aqui nesse Brasil, de fato, 50 milhões de cristãos verdadeiros, como tem lá no censo, né, que fala que são mais de 50 milhões, mas vamos botar 50 milhões. Já imaginou um país que tivesse 50 milhões de pessoas que vivem como Jesus? O que seria isso aqui? Meu Maravilha. Deus. Né? O que falta? É o ensino verdadeiro, a prática do evangelho. E a prática do evangelho é como Jesus vivia. Pode ver, Jesus não chegava já num ambiente e começava a gritar, a bradar. Ele via a necessidade das pessoas. Ele comunicava o reino de Deus. E isso era um impacto na vida daquela pessoa que ela ficava desarmada. Ela olhava aquilo ali, ela desejava. E Jesus não estava preocupado em fazer uma adesão religiosa. Aquela famosa passagem, já até um irmão me questionou sobre essa passagem, a cura dos 10 leprosos. Pode ver que a bondade de Deus, o reino de Deus, é curar e sem esperar o retorno. A gente às vezes quer fazer só um proselitismo. A gente quer anunciar Jesus para que a pessoa passe a crer como a gente quer. E não é assim. Aí um só voltou para agradecer Jesus, né? E era até um samaritano. Aí Jesus perguntou: onde estão os 9? Ou seja, ele curou aquelas pessoas, ele fez, a cura fazia parte do reino de Deus. Então, o que tem que ser a nossa atitude? É levar o evangelho isso, na vida, no dia a dia. O que o Senhor designou para eu fazer? Isso aí, quem era muito bom nisso aí eram aqueles puritanos ingleses, porque eles enxergavam que toda a sua vida é a manifestação do reino. Então, o que eu trabalho? Eu faço faxina numa casa. Aí a dona da casa perguntava para a mocinha que era cristã: mas por que você faz uma faxina tão dedicada nessa casa, sendo que você não precisa trabalhar tanto assim? Por que você se dedica tanto a limpar essa casa fica assim, um brinco? Ela falou assim, ó, com todo respeito à senhora,
é a senhora que paga o meu salário, mas eu não trabalho primeiramente para a senhora, eu trabalho para Deus. Eu limpo essa casa para a glória de Deus. Por isso que Paulo fala, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazer para a glória de Deus. Eu sou um advogado para a glória de Deus. Eu sou um gari para a glória de Deus. Eu sou um jogador de futebol para a glória de Deus. Isso é manifestar o reino de Deus. Isso que é fazer esse reino avançar. Por que que Jesus não voltou ainda? Por que que a gente não tem avançado? Porque o nosso aprendizado, desenvolvimento é lerdo. A gente está aprendendo, está passando de geração para geração. E tem esses altos e baixos. A senhora pode ver hoje, o que que a igreja evangélica hoje no Brasil está preocupada? Com política, com botar candidato, por brigar. E não é isso o reino de Deus. Mas Deus tem sempre o remanescente dele. Pode ver na história de Israel. Era assim. Deus tinha lá o povo dele, daqui a pouco a maioria se desviava, tinha um remanescente fiel que clamava a Deus, aí depois a nação se arrependia, aí depois Deus abençoava, daqui a pouco eles se enrolavam de novo, aí vinha o julgamento. Era esse ciclo. Principalmente no livro de Juízes, ali a gente vê muito esse ciclo, né? E na questão dos reis. Então é assim conosco também. Eu tenho que olhar para mim e falar assim, o que que eu tenho contribuído com esse mundo? Qual que é o meu dom? Qual que é a minha funcionalidade? Eu sou um ótimo frentista. Então eu vou ser um frentista para a glória de Deus. Quando as pessoas se aproximarem de mim, vão falar assim, olha, aquele moço ali trabalha de uma maneira diferente. O que que ele tem? É isso que vai impactar o mundo. Não adianta eu chegar e começar a pregar, 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 e as pessoas não verem na minha vida. Hoje você viu ali, eu mandei até no grupo, os irmãos viram, uma pessoa que não é nem cristã, exortando um pastor que ele deve ter domínio próprio. Vamos para o pastor, olha, o senhor quando fala, o senhor grita, o senhor deveria ter domínio próprio, o senhor devia ser manso. Não é assim que Jesus ensinou? Olha só o juízo que nós estamos recebendo. O mundo está dizendo para um pastor como esse pastor tem que seguir a Jesus. Então nós vivemos um tempo difícil mesmo, mas a gente não pode desanimar. A gente tem que fazer o que está no nosso alcance. É que nem o David Wilkerson falava, né? Se a maioria não vai orar, eu vou orar. Se a maioria não vai estudar as escrituras, eu vou estudar. Se a maioria não quer viver Cristo, eu vou viver, porque eu vou dar conta da minha vida para Deus. Eu vou chegar naquele dia e o Senhor vai falar assim, ô Wilton, o que que você fez com os talentos que eu te dei? Com os dons que eu te dei? Você multiplicou? Você abençoou a vida do próximo? Né? Então é isso, é olhar o que que a gente tem na nossa mão e multiplicar isso. Porque para Deus não importa a quantidade. O que Deus se importa é a fidelidade, né? Ele vai dizer naquele dia assim, ó, foste fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Ou seja, quanto o Senhor colocou na minha mão, é sobre isso que eu tenho que ser fiel. Né? E cada um aqui tem uma funcionalidade no reino de Deus. Amém. Amém. Amém, Amém. irmã Jaciara. Mais alguma coisa, irmã Amém. Jaciara? Não, Amém. não, entendi bem. Eu Entendeu? entendi bem. Ele fala, É, justamente o que eu já pensava mesmo. São os atos da gente. Aonde a gente pisar, Isso, nós temos que mostrar isso, a glória de Deus. As exato. pessoas, nós a temos gente de ser praticando, pessoas ó. boas. Nós temos de Aham, ser pessoas boas. Eu costumo dizer que se Jesus estivesse andando na rua, ele encontrasse uma senhora, um senhor com muita bolsa pesada, Jesus Exato. pegaria aquela bolsa e falar: Senhora, posso pegar sua bolsa? Ah, estou indo para lá. A senhora, pode sim, me ajuda. Jesus ia pegar aquela bolsa, ia em silêncio até a casa daquela senhora junto com ela, é ou verdade. pensando em alguma outra coisa. Chegava lá e ia falar que a bolsa da senhora está aqui, boa noite, tá? Boa tarde. E ia embora. Jesus Exato. não ia falar: vem cá, a senhora não quer me seguir, não? A senhora não quer entrar para a minha igreja, não? Jesus não ia falar isso. Porque o mais importante para Jesus é humano, é tratar o lado humano daquela pessoa. E aquela mulher, vendo aquela atitude de Jesus, com certeza ela ia olhar e falar: vem cá, da onde tu é? Tu é tão bondoso comigo, o amor de Jesus iria impactar a vida daquela mulher. E isso acontece com pessoas hoje, com pessoas que são tão bondosas que você vê Cristo nas atitudes daquela pessoa. Exato. E hoje o crente ele está preocupado em aumentar o número das pessoas que eu ganhei para Jesus. Eu ganhei hoje, esse ano, ganhei tantos para Jesus. Vira até uma competição. Exato. E a igreja só ajuda aquela família que não é crente se aquela família for lá no templo.
Se a família for no templo, ajuda. Se não for no templo, não ajuda, não. É verdade. E isso não é evangelho de Jesus. Professor Hilton, tem umas perguntas aí, por favor. Deixa eu ler aqui. Da irmã Patrícia. Muito obrigado, irmã Jacira. Patrícia B. Jaciara. Amém, pastor. Ela botou assim, né? A paz do Senhor. Quando pensamos ou temos atitudes erradas, o Espírito Santo nos incomoda e ficamos com vergonha, aí pedimos perdão. É verdade. Muito interessante. E aí ela colocou assim, pastor, o senhor escuta a voz do Espírito Santo? Boa pergunta, né? Como que o Espírito Santo fala conosco? Isso é uma coisa muito importante de ser trabalhada mesmo. O Espírito Santo, ele fala, coisa mais básica é a palavra, né? A palavra de Deus, quando a gente lê debaixo dessa submissão a Cristo, desse Espírito de Cristo, o Espírito Santo comunica a palavra de Deus para nós, né? A gente abre a Bíblia e lê com devoção, e lê com o espírito aberto. O Espírito Santo fala conosco. Uma outra característica da fala do Espírito, o Espírito Santo ele fala na vida da igreja. Então, através da vida de um irmão, de uma fala ali de um irmão, o Espírito Santo ele fala conosco. O Espírito Santo ele pode falar de maneira audível? Pode. Eu não vou negar que o Espírito Santo pode falar. Ou falar através de sonhos, ou trazendo a paz no nosso coração, que é um árbitro de Deus também, né? Hoje até teve uma publicação lá que o irmão falou isso. Ele falou, a maior evidência de quando eu preciso de algo do Senhor é quando eu sinto a paz de Deus no meu coração, que é o árbitro de Deus no nosso coração. Então, também, sensível quando o Espírito Santo ele fala na nossa mente, né? Como a irmã falou, quando a gente faz algo errado, quando a gente faz algo fora da vontade do Senhor, a gente sente isso. Então, essa sensibilidade, ela ocorre também. Algo que vem na nossa mente, a gente deve falar, opa, isso aqui está me levando para mais de Cristo, isso aqui está me corrigindo, essa aqui é a voz do Senhor. Então, o Espírito Santo pode falar por meio dos dons, pode falar na vida da igreja, né? Deus levantar alguém num dom legítimo e falar na vida da igreja, pode. Por isso que a gente precisa sempre da vida corporativa, né? Estarmos reunidos com os irmãos, ter conselhos dos irmãos, né? Então, a gente tem essa dependência, porque a vida cristã não é uma vida individual. Essa de o Espírito Santo falar conosco individualmente ocorre sim, é verdade. Mas muito mais ocorre a vida do Espírito onde? Na vida da igreja. Coletivo. Coletivo. Ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas, né? Então, ou seja, nas reuniões, na comunhão, quando a gente aprende com o nosso irmão, o Espírito Santo ele fala conosco, com certeza. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Mais alguém tem perguntas? Irmã Jacília falou que tinha perguntas aí. Cadê a irmã Jacília? Minha pergunta, meu é o seguinte, fiquei um pouco curiosa em saber do nosso espírito, nosso, não o Espírito Santo, e o Sim. relacionamento do Espírito Santo com o nosso. E, consequentemente, amarrando isso, se isso aí tem alguma coisa a ver com os dois outros espíritos que o apóstolo Paulo argumenta. Eu acho que não, que seria o espírito do mundo, acho que não, que o espírito do mundo, eu acho que é aquele exatamente que ele fala, é quem tem olhos e não ouve, então é exatamente para aquele que está precisando ouvir aquilo que os anjos dizem para a igreja, no caso, nos exemplos, né, da igreja, das 7 igrejas, e o sopro destruidor do Senhor, que é exatamente em cima dos iníquos, né, das pessoas ímpias. Então, acho que não tem nada a ver. Mas esses dois, o Espírito Santo e o nosso espírito, eu acho que tem sim. Aí eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre eles. Muito legal, irmã Jacira. Isso é um ponto muito interessante do estudo teológico. Quem gosta muito de trabalhar esses temas é aqueles irmãos chineses dos excertos lá que eu mandava para vocês, né? Que acabou lá os excertos. Os irmãos chineses, eles trabalhavam muito essa temática do espírito humano, né? Como a senhora bem falou, os outros dois espíritos ali não tem nada a ver com a gente. Um é o espírito do mundo, que a gente pode usar a palavra mentalidade do mundo. É como o mundo pensa, é o espírito do mundo. Então, o que o mundo pensa? Levar vantagem sempre, fazer a maldade, enganar as pessoas, levar para o engano, afastar de Cristo, levar para a licenciosidade. Esse é o espírito do mundo, que isso aí não tem nada a ver com a gente. O outro espírito, como o sopro de Deus, é o juízo.
É o Deus que se ira contra toda a injustiça, né? Contra tudo que é feito contra os mais necessitados, que é feito contra os servos, que é feito de maneira para destruir a fé das pessoas. Esse aí é o julgamento. Esse sopro aí que ele fala, né? Onde Deus vai romper contra tudo aquilo que é anticristo. Esse é o espírito de juízo. Isso também não compete a nós. Você pode até ser um instrumento disso para Deus executar um juízo em um local. Você chegar e falar que Deus vai executar um juízo. Mas isso não tem a ver com o nosso espírito. O nosso espírito com o Espírito de Deus, que é a grande dinâmica do Novo Testamento. Aonde que o Espírito de Deus ele trabalha no nosso espírito, no nosso ser mais interior, que nós vamos chamar de mente, das entranhas, como a Bíblia fala, ou seja, é a parte mais interior nossa, é onde está o Espírito de Deus. Como que esse Espírito opera? Eu vou falar até a palavra que eu já disse aqui. 1 aos Coríntios 6,17. Lá fala que aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com ele. Ou seja, o Espírito Santo de Deus, ele se mescla com o nosso espírito. Então, onde que ele está vivo? Onde que ele comunica? No nosso espírito. O espírito da pessoa que não, vamos chamar assim, que não passou pelo novo nascimento, é um espírito que está morto. Ele não tem essa comunicação com Deus como um cristão tem, essa habitação, o espírito de habitação, né? Deus pode até fazer algo em favor da pessoa, porque Deus é bom, mas essa comunhão, ela está restringida, porque o novo nascimento vai falar da vivificação do espírito. Aquele que é do espírito é espírito, João vai dizer isso, né? Ou seja, o espírito humano, ele está aceso agora, está vivo. Então, o Espírito de Deus habita no nosso espírito. Então, toda essa comunicação do Senhor conosco, todo esse sentimento, todo esse amor pela palavra, esse amor por Cristo, essa busca, ela está onde? Nesse espírito humano, que está mesclado, unido ao Espírito de Deus no seu interior. A palavra de Deus é o instrumento que o autor aos Hebreus fala que faz a divisão entre alma e espírito. A palavra vai mostrar aquilo que é da nossa emoção e aquilo que é do Espírito de Deus. O que mostra? É a palavra. Porque às vezes são coisas que estão bem juntinhas ali, e a gente pensa que algo que é emocional é de Deus, né? Então, aonde que a palavra ela entra? Na divisão. Ela vai mostrar o que é alma e o que é espírito, o que é emoção e o que é a mente segundo Cristo, né? Paulo vai dizer, nós temos a mente de Cristo. Então, a vida no Espírito, irmã Jacira, no Novo Testamento é isso. O Espírito de Deus, ele habita no nosso espírito. Então, todas as coisas espirituais, elas estão bem cravadas no nosso interior. E é uma transformação da onde? Do mais interior até o exterior. E Paulo vai usar uma linguagem muito bonita, escrevendo aos Coríntios, na segunda carta. Ele vai dizendo assim, ó, o nosso homem exterior ele se corrompe, mas o interior ele se renova a cada dia. Ou seja, eu sou um exemplo disso aqui, ó, tô ficando careca, tá vendo? Então, a minha pele já vai caindo, os dentes vão apodrecendo. O ser humano, ele vai ficando velho. Então, o homem exterior, ele vai se corrompendo, ele vai sofrendo o efeito do tempo até a morte. Mas o interior não, é o contrário. Enquanto o exterior se corrompe, o interior, onde o Espírito habita, ele vai sendo renovado. Por quê? Você vai crescendo em Cristo. Então, essa é a dinâmica do nosso espírito com o Espírito de Deus. O nosso espírito vamos chamar assim, ao local sagrado aonde o Espírito de Deus habita. Ele seria o santo dos santos, né? No nosso corpo. A dimensão onde o Espírito Santo ele fala conosco. Ótimo. E a outra é o Hebreus 4:12, não é isso? Que serve dividir o Espírito, né? Né? Tá. É isso aí. E essa última palavra, essa última frase que o senhor falou, que eu falei muito bonita, é que ele seria o templo do templo, o santo dos santos, não é isso? Santos, muito isso. bonito, muito santo dos santos. Olha que Obrigada, interessante. pastor. Fala. Esse local da senhora aí, o seu espírito, olha que coisa bonita. Ele é o local mais reservado do mundo. Satanás não pode tocar nisso aí. Ai, pastor, Então, Satanás, por mais satânico que ele seja, ele não consegue mexer no nosso espírito. Onde que ele atua? Indo nas emoções. Agora, no seu espírito, não. Por quê? Porque Deus habita lá. Onde Deus habita, o maligno não entra. Ah, isso mesmo. Onde Deus habita, o maligno não entra. Por isso que Paulo fala o que está em nós, né?
é maior do que o que está no mundo, né? O que está no mundo? O espírito do erro, do engano. O que está em nós? Do O engano. espírito de Deus. É. Muito obrigada, pastor, mas muito obrigada mesmo. Que luz linda que o senhor nos informou agora. Que coisa Amém. bonita. Tá Obrigada. fechada aí, Zé. Tá. Boa noite, irmão Mário. Graça e paz. Isaías, está fechado aí o seu. Abriu. Como o pessoal fala, né? Muito forte isso. Amém. Mas eu queria já ir para o final, né? Queria já ir para o final, louvando a Deus pela vida dos irmãos e, e, e dizendo o que o professor falou. Imaginemos que o Brasil tivesse, dentro desses 50 milhões de cristãos, 30 milhões, 20 milhões, que fossem verdadeiramente exemplos, pequenos cristos andando pela face da terra. Com certeza, irmã Jaciara, o Brasil já estaria muito melhor. É. Né? E eu O mundo já entendi estaria muito que melhor. como a gente não pode, como o senhor acabou de falar aí, né? Que seria o mundo todo, mas como a gente não tem como agir com as pessoas, então a gente faz a nossa parte, Exato. Exatamente. né? Exatamente. Exatamente. Mesmo que nós não sejamos entendidos pela nossa família, às vezes, pelos irmãos da igreja, Uhum. normalmente acontece comigo em particular, com o professor Hilton também sei que acontece. A nossa família não consegue chegar ao entendimento das nossas posturas. A Exato. nossa família não consegue. Na igreja, você é colocado de lado na igreja, na comunidade onde você congrega, você já começa a ser mal visto, mas isso é para glorificar o nome do Senhor. Amém. É para glorificar o nome do Senhor. Porque Jesus viveu isso, Exato. os seus filhos viveram isso. Então, quando você começa a fazer como os profetas menores, né? Isso. Amós, Exato. Naum, começavam a falar das imperfeições, das arbitrariedades. Porque, amado pastor, esse dinheiro que nós vamos comprar um ônibus para ficar só indo ali na congregação tal, e nós poderíamos pegar esse dinheiro e fazer uma doação para pessoas carentes, comprar cadeira de rodas, comprar etc, etc, etc. Ele não vai gostar disso. Não vai gostar. Um dia desse, um pastor amigo meu falou comigo que a igreja dele, que é a Assembleia de Deus da Lapa, uma igreja pequenininha, ligada ao campo de Bangu, ela tem 500 mil reais no cofre dessa igreja, no caixa da igreja. 500 mil reais. Para que a igreja precisa de 500 mil reais? Para Exato. quê? Enquanto as pessoas ali na Lapa mesmo estão com fome, necessitadas, né? Pedindo comida. Então, é algo assim que quem está no espírito não consegue ficar insensível a essas posturas. Não Exato. consegue ficar insensível. E não tem aquele assunto de ele vai dar conta a Deus. É uma mentira que o diabo botou, uma mentira que o diabo inventou, que a pessoa fala, mas ele vai dar conta a Deus. Ele vai dar conta a Deus, mas você está dando dinheiro lá para ele lá. Então, que nós possamos ficar com essa palavra, né, que foi ministrada hoje aqui para nós, agradecendo a participação da irmã Jaciara. Viu, Wilton? Ela demorou, mas É, uma benção. Uma foi bem. benção, não é? Amém. Amém. Que sentimos falta hoje do Pimenta, do É, Ed Clare, do João Carlos, né? E de outras pessoas amadas aqui, mas com certeza, quinta-feira que vem, elas estarão conosco aqui. Terminando, eu gostaria de pedir à irmã Jaciara que orasse ao Senhor, aproveitando, nos despedindo, irmã Jaciara, dessa reunião, por favor. amém, Jesus. Alguém tem Amém. mais alguma coisa a ser falada? Professor, alguém?
Tá ótimo. Tá ótimo? Por favor, irmã Jaciara. Meu querido amado Jesus, eu sempre falo, Senhor, que eu queria ser como Zaqueu, para subir no alto para te ver, meu Pai. E Amém. hoje, agora, nesse momento, eu queria ser exatamente igual, poder só olhar os seus pés, o seu pisar e agradecer por essa reunião que foi uma bênção. Aleluia, Jesus. Agradecer pela vida de cada um, pela vida do pastor Isaías, pela vida do pastor Wilton e pela vida das minhas irmãs aí presentes, que Amém. estão, e pela minha, Senhor, e pela os que também não puderam comparecer. E é só agradecer. Hoje, meu Pai, eu agradeço por essa oportunidade de ter ouvido essa live e de Aleluia. estar fazendo parte desse grupo, um grupo abençoado, um grupo responsável, que apesar, Senhor, de ter feito tantas atividades no dia, ainda botou esse horáriozinho para poder Amém, ouvir a Jesus. sua palavra, Senhor. E é isso que eu quero, meu Pai, ser fortalecido e quero que o Senhor fortaleça cada vez mais cada irmão presente e a Amém, minha Jesus. pessoa também, Senhor, com esse Espírito Santo que é de paz, que é de amor, que é de bondade, que é de paciência, que é de Aleluia. resiliência com o Amém, Aleluia. Jesus. próximo, meu Pai. Porque a palavra diz que a gente tem Aleluia. que primeiro amar a Deus sobre todas as coisas e o Aleluia. próximo como a si mesmo. É, Então, que Senhor. essa palavra de hoje fique focado no nosso coração para Aleluia. servir realmente como fazer uma diferença na vida do irmão e saber que nós temos esse advogado nosso, esse Aleluia. consolador, esse companheiro, e Aleluia. saber que ele se entristece com cada dificuldade que a gente bota em servir alguém. Mas É. que, apesar de hoje, Senhor, a gente bote no nosso coração, entre no nosso coração, que a Aleluia. gente tem que se alegrar em poder contribuir em ajudar alguém, fazer a diferença na vida de alguém, fazer uma coisa Aleluia. pequenininha, Senhor, mas que para o Senhor é uma alegria que o Senhor fica através dentro do nosso coração. É Aleluia. verdade. Amém. Muito obrigado. Amém. Louvado seja Deus, gente. Beijo no coração, Amém. professor. Amém, amém, amém. Amém. Irmã Jaciara, vai vir ao Rio quando? Estou indo para novembro, com a Ah, graça de Deus. vamos ver se quando a senhora estiver aqui, a gente faz uma Ah, caravana para ir lá para casa do professor. sim, sim, Ah, com certeza. É o maior sonho do Éder, meu alegria. Ah, filho. então, vamos ver. A Tá bom? paz, E o meu tchau. também. Amo Tá, gente. vocês.